Vamos lá agora para a nossa aula 6. Vamos falar sobre a ceia do Senhor, que é o nosso segundo sacramento. Como eu disse, nós temos dois, o batismo e a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. E sacramento é um meio de graça, uma forma de tornar visível a graça invisível de Deus que atua em nós. O batismo é esse sinal visível dessa graça que é derramada sobre nós, nos traz salvação e simboliza esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo, essa marca de pertença à família, e a ceia do Senhor nos remete à cruz. Então a cruz é o centro, o cerne da fé cristã, e Jesus então vai instituir a ceia para que a gente não se esqueça da cruz, para que a gente se lembre que a cruz é o único meio, a única ponte que nos faz acessar o Pai. Então ele vai instituir a ceia na noite em que ele é traído, ele se junta ali com os seus discípulos, estão ali celebrando a última Páscoa, que era uma festa judaica que representava a libertação do povo do Egito, então representava o fim da escravidão do Egito, representava a nova vida agora, livres, e representava o início da jornada até a terra prometida, Canaã. E Jesus então ali está instituindo a ressignificação dessa Páscoa, que representa para nós a mesma coisa, o fim da escravidão, do pecado, a libertação da nova vida em Cristo e uma peregrinação rumo à nova Jerusalém, a nova Canaã, o novo lugar onde nós vamos ter e herdar essa vida eterna no porvir. E nós, metodistas, costumamos ceiar sempre no primeiro domingo do mês. Mensalmente, então, nós temos a mesa e nós explicamos, é muito pedagógico, porque a gente vai sempre falar sobre a cruz, vai sempre apontar que é o único caminho e que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz nos purifica, nos redime, nos justifica, nos santifica, é a razão, de fato, da nossa fé. E quando nós estamos ali, partimos o pão, fazemos aquilo que Jesus faz, né? E ele era reconhecido quando fazia isso, partia o pão, o corpo de Cristo que é moído, partido, torturado naquela cruz, e o vinho, para nós, um suco de uva, o cálice ali representando o sangue de Jesus. Esses são os dois elementos, então, o pão que representa, simboliza o corpo de Cristo, e o cálice, o suco de uva para nós, que representa o sangue de Jesus que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário. O texto que Jesus institui, então, essa ceia é 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, eu vou ler, é um texto curtinho. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha." Jesus, então, está instituindo e nos ensinando, né, como fazer. Ele está dizendo: fazei isso em memória de mim. Fazei isso de uma forma imperativa. Então, para nós é uma ordenança, ele nos mandou fazer isso. Fazer isso em memória dele. Representa, então, algo que nos remete ao sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou dizendo isso porque algumas vertentes cristãs creem na transubstanciação. Creem no momento que os elementos são consagrados, acontece a transubstanciação, onde o pão se torna de fato o corpo de Cristo e o cálice ali se torna de fato o sangue de Cristo. Nós não cremos nisso. O pão continua sendo pão, o cálice, o suco de uva continua sendo o suco de uva, mas para nós ali é simbólico e representa, simboliza o que eu já expliquei, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso para nós é extremamente importante. Nós abrimos a mesa
as pessoas presentes, não impedimos, não criamos impedimentos, é um meio de graça e as pessoas precisam receber isso. No entanto, nós sempre reforçamos, explicamos para que seja feito com respeito, com entendimento, e os pais estão ali acompanhando as crianças, mas nós não criamos impedimentos para que a pessoa tenha acesso a essa mesa. O pecado não pode ser um impedimento. Ao contrário, né, é a ceia que se torna realmente algo que nos distancia do pecado, e não o pecado nos distancia da ceia. Então, você se sinta estimulado a fazer parte disso, a lembrar da cruz, a realmente olhar para você e perceber se a sua vida tem sido uma resposta ao amor de Cristo derramado e demonstrado naquela cruz. Então, para nós, mensalmente, nós nos reunimos, então, para olhar para aquela cruz e vê-la vazia, lembrar que Jesus ressuscitou, mas ele venceu a morte, ele derramou o sangue dele, perdoou os meus pecados. Eu sou livre, eu sou uma nova criatura, eu tenho vida eterna e agora eu posso realmente sinalizar o reino dele. Para nós é pedagógico, é importante, é uma ordenança, é um sacramento e faz todo sentido para a nossa fé, que você possa fazer parte disso também como novo membro da nossa comunidade.